Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para a gente seguir em frente? Vamos estudar mais um pouquinho a respeito do direito das obrigações? Sim ou não? Sim, professora! Vamos lá. Olha, gente, a gente vai falar um pouco a respeito das obrigações alternativas. Vocês se lembram lá na classificação das obrigações? Existem as obrigações chamadas compostas, né, que tem várias prestações. É diferente da obrigação simples, que tem uma prestação única, um único sujeito, um único objeto. E aqui dentro das obrigações compostas, a gente tem as obrigações cumulativas, que exigem o quê? O cumprimento de várias prestações. Então, nós temos um devedor que se comprometeu a cumprir a prestação A e a prestação B, né? Isso acontece nas obrigações cumulativas. O que a gente vai ver aqui hoje é um outro tipo de obrigação composta, que é a obrigação alternativa. Também você pode ter estudado como obrigação disjuntiva, não é isso? E nesse tipo de obrigação, você tem um devedor que se comprometeu a cumprir a prestação A ou a prestação B, né? Ele vai se liberar da obrigação cumprindo apenas uma delas, tá bom? Então não precisa cumprir todas, né? Prestação A, B e a C. E o que é importante a gente lembrar aqui nas obrigações alternativas? Existe, gente, um direito de escolha. Então a expectativa do nosso credor é a seguinte: nossa, o que será que eu vou selecionar? Será que eu prefiro a prestação A? Será que eu prefiro a prestação B? O que é melhor para mim e tal? Então a gente tem essa possibilidade, né, essa expectativa do credor de poder, de repente, decidir a prestação que melhor lhe convém, né? Ou até mesmo para o devedor, se a escolha for dele, ele decide, nossa, mas o que será que eu vou cumprir? Que prestação que eu vou realizar? Essa ou aquela? Então a gente tem essa expectativa. O que vai surgir de problema para nós aqui, gente? Se por um acaso, tá, uma dessas opções não puder mais ser cumprida, tá? Aí será que a gente é obrigado a ficar com aquilo que sobrou, né? Ou não? Será que se de várias prestações possíveis eu não tiver mais nenhuma possibilidade de escolha, aí a obrigação se desfaz, se desmancha, tem perdas e danos, não tem? É sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então vejam aqui, gente, que o nosso devedor vai cumprir apenas uma dessas várias prestações, essas múltiplas prestações. Qual delas será realizada? É aí que nós vamos falar a respeito da concentração. E o direito da concentração, a gente já viu, inclusive, lá nas obrigações de dar coisa incerta, não é isso? Nós vimos que lá na obrigação de dar coisa incerta, a concentração, que é a escolha, faz o quê? Pega um objeto genérico e transforma num objeto específico, não é isso? Aqui nas obrigações alternativas, o que vai acontecer? Nós vamos pegar um objeto que é múltiplo e transformá-lo num objeto simples, né? E a quem compete o direito de escolha? Gente, em regra, tá? Se não tiver nada diferente combinado disso, quem tem o direito de selecionar a prestação que vai ser realizada é o devedor, tá? O devedor que vai cumprir a prestação, que vai entregar o bem ou que vai prestar o serviço e tal, ele é que escolhe qual prestação ele irá cumprir, tá? Mas o título da obrigação, o documento, o contratinho, pode definir que a escolha vai ser do credor, de quem está adquirindo, por exemplo, um determinado objeto? Pode, né? A escolha pode ser de um terceiro, uma pessoa da confiança do devedor e do credor? Pode. Se tiver treta, se tiver briga, se não tiver acordo, podemos até, de repente, contar com o juiz, né? O Código Civil nos diz que, em caso de não haver acordo, o juiz vai decidir, vai resolver a prestação que será devidamente cumprida, tá? Então, tudo isso é possível, o direito de escolha pode caber a qualquer pessoa. Muito bem. Aí a gente começou a comunicar aqui rapidinho a respeito das tretas, dos problemas. E aqui no caso das obrigações alternativas, qual é o nosso maior problema? Qual é a nossa preocupação? De repente, né, você está com toda aquela expectativa, né, de qual prestação que vai ser realizada, que você vai escolher e tudo mais, e essa expectativa ser frustrada, né, de você não ter mais aquele direito de escolha, né? Então, gente, nós vamos abordar duas situações. Se uma das prestações se tornar impossível, eu tenho a prestação A e a prestação B. Se de repente uma delas não puder ser mais satisfeita, eu sou obrigada a ficar com o que sobrou? Vamos ver, hein? Ou não? Eu posso falar, não quero isso aqui, não é meu interesse, eu preferi aquela primeira prestação e agora não me serve mais. Bom, tudo vai depender muito, gente, primeiro, de quem era o direito de escolha e segundo,
se houve ou se não houve culpa do nosso devedor nessa história toda. Lembrando, aqui no direito civil, a nossa regra é da responsabilidade do sujeito, subjetiva. Eu só vou responder por aquilo que eu dei causa. Então, essa culpa no sentido amplo, né, vai abranger o dolo, ou seja, agir intencionalmente, de propósito, para causar o prejuízo, e vai abranger a culpa no sentido estrito, mais fechado, que é a imprudência, a imperícia, a negligência, aquela falta de cuidado que eu deveria ter tido e não tive, né? Então, de qualquer maneira, se você agiu com dolo ou culpa no sentido estrito, né, você não queria causar o prejuízo, mas causou, você vai ter que responder por perdas e danos materiais ou morais que você possa ter provocado para a parte prejudicada. Tá certo, gente? Então, vamos ali para a opção A que nós estamos comentando, se o objeto era de escolha do devedor, tá? Se a escolha do devedor, que está lá diante da prestação A, ou B, ou C, ou D, e para o credor tanto faz como tanto fez, ele não tem expectativa. Se o direito de escolha é do devedor, o credor está lá de buenas, só aguardando. O que será que o devedor vai resolver, né? Vamos supor, eu tinha ali uma dívida que a pessoa tinha que ter pago um valor para mim e não pagou, né? Aí ela me faz uma proposta, olha, você aceitaria, no lugar daquela quantia em dinheiro, receber, por exemplo, este celular, ou então este tablet, né? E aí você tá lá na sua casa, de boa, fala, tá bom, né? Antes um pássaro na mão do que dois voando, tudo bem, eu aceito, eu recebo, né? Então, para você, tanto faz, celular, tablet, você vai dar para o seu menino brincar e pronto, né? Se acontecer, gente, qualquer tipo de problema com uma dessas prestações, né? Se houver algum tipo de problema, por exemplo, com o celular que caiu e quebrou, se houver um problema com o tablet, que também deu ruim e queimou na tomada, ligou numa voltagem errada, sei lá, né? Para o credor, pouco importa, né? Porque o direito de escolha não era dele. Agora, se você tem o devedor que vai exercer o direito de escolha, ele não precisa nem justificar o porquê de não ter mais aquele objeto. Né? Ah, você desculpa, eu até ia te entregar o celular, mas na verdade caiu e quebrou, então eu só tenho o tablet. Ele nem tem que se justificar. Se caiu, se quebrou, se roubaram, se sumiu, se, né, se teve uma descarga elétrica, se foi problema da CEMIG, tanto faz como tanto fez. Né? E o credor vai receber aquela prestação que sobrou e pronto. Agora, as coisas vão mudar bastante de figura se a escolha competia ao credor. Porque aí a gente tem um credor que está o quê? Criando expectativa na cabeça dele, pensando o que seria melhor para ele. Ai, meu Deus, o que eu escolho? Será que para mim é melhor o celular? Ou será que para mim é melhor o tablet e tal? Ah, não, mas celular eu já tenho, né? Realmente eu já tenho celular. Eu acho que eu vou querer o tablet. Eu vou querer o tablet. E aí, eu tô com essa expectativa na minha cabeça, o devedor falou que eu poderia escolher um ou outro, e aí eu escolhendo o tablet, eu vejo uma promoção na internet, estava tendo uma promoção, capa do tablet, só que é super difícil achar capa para tablet, difícil. Aí eu vejo, nossa lá, o modelo certinho que o devedor vai me entregar na segunda-feira, vou encomendar a capinha do tablet, vai ser ótimo para mim, porque é para o meu filho, que aí não cai nem quebra, né? Vou, inclusive, pedir aqui uns acessórios a mais, vou pedir uma bateria extra, que eu não sei se essa bateria tá bom. Então, eu tenho aquela expectativa, né? E aí eu vou fazendo até gastos, vou fazendo despesas na crença de que realmente eu vou receber aquele objeto X, né? Eu estou ali fazendo o meu planejamento. Gente, se por um acaso acontece alguma coisa com o tablet, que eu já comprei capinha, comprei acessório, comprei uma bateria reserva, né? E o devedor aparece para mim, então, credor, que chato. O que acontece é que eu tive um problema com o meu tablet. Agora, que tipo de problema que foi esse que teve com o tablet, que ele me aparece com o celular? Olha, eu só tenho esse celular para te entregar, né? Eu sou obrigada a ficar com esse celular porque eu já tenho um monte lá em casa, eu não tinha interesse em celular. O tablet que ia ser bem mais útil para mim, né? Porque meu filho estava precisando ali no momento. Aí a pessoa não tem mais o tablet. O que aconteceu? Esse tablet, a perda dele, o perecimento, o fato dele não estar mais disponível para ser entregue para mim, foi culpa do devedor? Porque se não foi, gente, não há que se falar em nenhum tipo de indenização,
né? A gente não vai poder buscar perdas e danos e a gente vai sim ter que aceitar a prestação que sobrou. No caso, é o celular, tá bom? Por que isso? Se aconteceu, por exemplo, um roubo, né? A pessoa estava indo para a casa dela, foi assaltada, todos os pertences levados e levaram, inclusive, o tablet naquela mochila, né? Que a pessoa ia entregar para você. Então ela foi, registrou boletim de ocorrência, tal, ela foi coagida, foi forçada, né? Sofreu esse roubo e aí, né? Com violência e aí de repente não tem mais o tablet para te entregar. Ela tem tudo comprovado, tudo direitinho e, portanto, não há que se falar aqui em perdas e danos nem nada e o credor vai ter que se contentar com a prestação que sobrou, né? Não tem muito jeito. Agora, se existiu culpa do devedor, né, nessa frustração, o credor estava lá fazendo os seus planos, se existiu culpa do devedor, como é que fica essa história, hein, gente? Porque eu estou falando aqui de celular, de tablet, que são coisas relativamente baratas, mas vamos pensar em prestações mais valiosas, hein? Se a gente imagina, por exemplo, eu mexo com fazenda, e aí o sujeito fica de me entregar por conta daquela tal dívida. Nós temos uma dívida de 250 mil reais. Aí ele falou para mim o seguinte: olha, eu realmente não tenho esse valor em dinheiro, não tenho, o que eu tenho é bens, né? Tenho alguns, o que eu posso te oferecer são bens. Eu tenho essa colheitadeira aqui, que está nessas condições ótimas, e tenho esse caminhão aqui, né? Então você também mexe com grãos, a colheitadeira seria muito bacana para você e o caminhão também seria bastante útil, né? Então, bom pensar numa coisa com maior valor, com grande vulto, né? Então, eu tô lá fazendo os meus planos, fazendo as minhas contas na minha fazenda, o que eu vou escolher, se é a colheitadeira, se é o caminhão, né? Uma conta muito alta, 250 mil reais e tal. Mas a colheitadeira, para mim, vai ser uma boa, porque a minha já está muito antiga, né? Não está grandes coisas na minha fazenda. Aí, o que eu faço? Na expectativa de receber aquela colheitadeira nova, né, bem melhor que a minha, que o meu devedor tá me oferecendo, e eu já pensei na alternativa que eu vou querer, vai ser ela, não vai ser o caminhão. O que acontece? Eu vendo a minha colheitadeira velha e já estou aqui na bica de fazer uma colheita importante, porque senão a safra vai se perder, né? E vamos imaginar que o devedor, por culpa dele, não tenha mais aquela opção para me oferecer. Ele consegue, por exemplo, uma outra oferta qualquer e vende essa colheitadeira para terceiro, que era aquela colheitadeira que inicialmente ele tinha oferecido para mim, A ou B, caminhão ou colheitadeira. E eu escolhi aquele objeto que ele acabou vendendo para outra pessoa. Ou, de repente, que ele deixou displicentemente próximo à entrada da fazenda, alguém passou lá e levou essa colheitadeira embora, né? Não sei, de forma displicente, ele não cuidou. E eu acabei com esse prejuízo enorme. Eu estou sem o meu equipamento, eu vendi porque eu estava crente que no momento da escolha eu ia receber esse objeto. Então, os nossos prejuízos, gente, podem ser muito grandes nesse sentido. O credor, no caso, ele tem duas opções, tá? Se houve culpa do devedor e o direito de escolha competia a ele, credor. Ele pode, sim, receber o caminhão, né, que é a prestação remanescente, como ele pode não querer o caminhão e falar, meu filho, sabe o que eu vou fazer agora? Sabe aquela dívida dos 250 mil que eu tinha aceitado ou o caminhão ou colheitadeira e tal? Então, o negócio aqui já era. Eu quero o valor em dinheiro, que são esses 250 mil, e já está desfeito o nosso negócio em relação à entrega do bem. Eu quero, sim, dinheiro, tá? Que é o equivalente do valor do bem perdido, fora as perdas e danos, porque eu vou ter que pagar aluguel aqui de uma outra colheitadeira até que eu consiga encomendar e chegar uma nova para mim, tá? Então, veja que eu tive uma grande despesa, tive que alugar um equipamento que é bastante caro numa situação dessas. Então, é bem complicado, viu, gente? Mas o que nós temos aqui que observar é a questão da culpa, é a questão da frustração da expectativa, é saber quem realmente tinha, primeiro, o direito de escolher, né? E, segundo, quem é que está nessa frustração e se houve realmente culpa da pessoa que ficou inadimplente. Nós vamos passar aqui um slide para diante, porque pode haver uma situação pior ainda, gente. Como assim pior? E se o seu devedor não tiver mais nenhuma daquelas prestações possíveis, né? E se o devedor não tiver como entregar nem A, nem B, nem C, né? Como é que nós vamos fazer aqui, hein? Isso que eu preciso saber. Você vai numa loja, né? Tá vendo ali
uma bolsa maravilhosa que você adorou, e tem uma outra bolsa também lindíssima, né? Olha, essas bolsas são exclusivas, chegaram aqui para nós e tal, estão no nosso estoque. E aí você fala o seguinte, olha, eu preciso definir primeiramente a roupa, né, o look que eu vou usar numa determinada festa, eu já vou deixar pago aqui o valor, né? A bolsa custa X, essas bolsas que eu gostei muito custam X, e eu vou voltar aqui, assim que eu tiver definido o meu look, para ver qual dessas bolsas que eu vou levar para casa. O valor é o mesmo, né? Ambas custam aí R$300. Então, eu vou levar a bolsa A ou a bolsa B, né? Então, beleza. Se de repente, gente, acontece o pior e eu não tenho mais o meu direito de escolha, eu não tenho mais a prestação, tudo acabou, tudo se extinguiu, e aí como é que fica a pessoa do credor? Né, gente? Vamos dar uma olhada nisso. Olha, se todas as prestações se tornaram impossíveis, mas não houve nenhum fato que a gente possa atribuir para o nosso devedor, se não houve culpa, né, se ele não contribuiu em nada, né, se a gente não pode imputar uma responsabilidade para esse devedor, gente, o que acontece? A obrigação se... Igual os meus dedos aqui, nesse fundo. Ele se desfaz, ele desaparece, não é isso? Então a obrigação se desfaz, ela se desmancha e a gente volta ao estado anterior das coisas. O que é o estado anterior das coisas? Vamos imaginar que essa loja onde eu fiz a aquisição da bolsa, né, onde eu escolhi a bolsa A ou a bolsa B, houve um incêndio por conta de um curto-circuito de uma loja ao lado, pegou fogo, não tem mais estoque algum, né? Ou então houve um grande assalto, aquelas coisas todas foram levadas, todas as mercadorias da loja, a loja não tem mais mercadorias para fornecer para ninguém, né? Ou se de repente aconteceu uma inundação, uma enchente, todo o material da loja ficou comprometido, não há tempo hábil para restaurar esse material até que você possa ir nesse look da sua festa a tempo, né? Então, se não existe culpa, gente, a obrigação simplesmente se resolve. E voltar ao estado anterior das coisas quer dizer o quê? Cada um sofrer o seu prejuízo, cada um chorar suas pitangas. Então, o pessoal da loja não tem mais mercadoria, não tem mais os bens. Você, infelizmente, vai ter que correr atrás de uma outra bolsa para compor seu look, mas a gente, logicamente, vai restituir valores. Aqueles R$300 você tem direito, sim, de pegar de volta, e a obrigação se resolve. A gente volta ao estado anterior das coisas. Está aqui o seu dinheiro que você tinha colocado na minha loja, né? Infelizmente, agora você está sem essa venda, só lamento, não há muito o que fazer. Mas, gente, se existe culpa do devedor, né? Se existe uma culpa do devedor, se ele realmente é displicente, se ele realmente faz de propósito, né? Se ele realmente toma medidas ali que acabam frustrando a expectativa do nosso credor, como é que a gente resolve a questão? Olha, tudo vai depender bastante do quê? Do direito de escolha, né? Vamos pensar aqui na questão da frustração. Olha só, gente, se a escolha era do devedor, né, o pessoal da loja é que ficou de escolher, de selecionar a bolsa que ia entregar para você, então aí nós teremos, no caso aqui do Código Civil, tá? O que aconteceria? O devedor que não tem mais aquela prestação A ou a prestação B, o Código Civil, ele manda tomar a seguinte atitude. A gente vai buscar o valor da última prestação que se tornou impossível, tá? Fora as perdas e danos. Então, vamos supor que eu tivesse essas bolsas ali que estavam separadas, reservadas. A cliente escolheu, olha, é uma dessas duas que eu vou querer, já está até pago aqui os R$300, né? E aí, o que aconteceu? Inadvertidamente, né, o pessoal da loja, que deveria ter colocado isso lá no fundo, lá no estoque, ao invés de botar lá atrás, coloca bem na vitrine. Aquelas bolsas que já estão separadas para uma cliente que até já comprou, já pagou, ela ficou realmente só de buscar essa bolsa posteriormente, tá? Então, vamos supor que a loja ia fazer essa definição dessa entrega, e aí o que acontece é que essas bolsas acabam sendo vendidas porque não estavam no armazenamento, elas estavam ali na vitrine. Passou interessado, né? A moça ali do balcão, a vendedora não sabia de nada, acabou vendendo essas bolsas para outras pessoas, né? O que nos diz o Código Civil? A gente teria que, teoricamente, buscar o valor da última prestação que se perdeu, né? Ou seja, a última daquelas
uma bolsa foi vendida primeiro, a outra bolsa foi vendida depois. E a gente pega o valor da prestação que se tornou impossível por último, né? Que se eu tinha vendido uma bolsa, pelo menos ainda tinha outra, né, para entregar. Mas aí a outra também foi vendida e agora como é que fica? Você vai ter que se contentar com o estoque de outras coisas que eu tenho aqui, que não tem nada a ver com aquilo que você passou horas, né, selecionando, procurando. E o devedor falou: não, pode deixar que eu vou reservar uma dessas duas aqui, será sua, tá? Eu vou só ver aqui direitinho no meu estoque, uma das duas será sua. E agora não tem mais nenhuma delas. E eu tenho o meu look, eu tenho a minha festa, eu tenho um evento que é para amanhã, eu sou blogueira, todo mundo me fotografa, todo mundo quer saber que look que eu vou usar, e eu vou ter que sair igual gente doida agora, com a minha personal shopper, atrás de uma outra bolsa, porque a sua loja não tem mais. Né, gente? Eu não sei se essa solução do Código Civil é muito assim, né, dá muita diferença, porque se a gente está pensando em prestações possíveis, eu imagino que todas as prestações têm um valor mais ou menos equivalente, vocês não acham? Né? Seriam valores aproximados, eu penso, da prestação A ou da B ou da C. Né? Eu penso que seriam coisas assim, mais ou menos próximas. Mas, enfim, é a solução que o legislador nos traz. Se houvesse a escolha do credor, né, não era a loja, olha, vou separar essas duas, pode vir aqui que mais tarde uma dessas vai ser sua, né? Não, agora a escolha é minha, né? Eu, blogueira, fui buscar o meu look para ir na minha festa, e aí a bolsa, na minha mente, que eu pensei, nossa, a bolsa X vai dar super certo, vai super compor com esse look. E aí eu penso toda essa história da bolsa na minha cabeça, monto meu look todo fashion e volto para a loja. Olha, sabe aquelas bolsas que eu deixei reservadas, que eu paguei lá e ia escolher uma delas? Eu escolho a X. Ah, então, deixa eu te falar. A gente vendeu a X, desculpa. O quê? Vendeu a X? E a Y? Não, a Y, então, aconteceu o mesmo problema. A gente acabou despachando para uma outra filial, porque o pessoal pediu, a gente só tinha uma única no estoque, a gente acabou mandando lá para a filial. E aí você não tem nada na loja que dê certo com aquela blogueira, com a roupa que ela escolheu especificamente para aquela ocasião e especificamente para dar certo com uma daquelas bolsas que ela estava pensando na cabeça dela. Então, se todas as prestações se tornaram impossíveis, o que vai acontecer? Se a culpa foi do devedor e o direito de escolha cabia ao credor, no caso a blogueira, ela pode escolher o valor de qualquer uma das prestações perdidas, que seria o equivalente, né, dessas prestações, fora as eventuais perdas e danos, prejuízos, transtornos, aborrecimentos e tal, que ela consiga comprovar e demonstrar que realmente ela ficou prejudicada nessa história toda, tá, gente? Eu fiquei dando exemplo aqui de entrega de coisa e tal, mas poderia também ser uma prestação de serviço, né? De repente você combina com uma pessoa, olha, você vai pintar o muro da minha casa ou você vai pintar o teto de gesso para renovar minha casa toda, né? Se a pessoa, por exemplo, ela é atropelada, né, e fica lá no hospital e não pode mexer braços e pernas e não cumpre a prestação, não houve culpa dela. Então eu estava ali pensando, nossa, vou pintar o teto de gesso ou vou pintar o meu muro, né? Aí eu penso, vou pintar o muro, mas aí eu já saio, compro tinta específica para o lado externo, papapá, papapá, e agora eu não tenho nenhuma das prestações mais podendo ser cumprida. Vejam que não houve culpa do pintor, ele foi atropelado e agora vai ficar um mês de molho lá no hospital, coitado dele, né? Então, era uma obrigação de fazer, duas possibilidades aqui, teto de gesso interno ou muro da fachada, não deu certo para fazer nada, né? Então, de repente, eu comprei tinta, eu tive os meus gastos, eu tive os meus aborrecimentos, mas se não houve culpa do devedor, eu não tenho como cobrar isso, né? Eu não tenho como exigir isso do pintor. Agora, se de repente ele não pode cumprir, a gente combinou este final de semana, né, para fazer essa pintura, porque eu tenho uma festa na semana que vem, né? E o meu pintor, o que ele faz? Ele não consegue cumprir nenhuma das duas prestações, nem pintar o muro a tempo da festa, nem pintar o meu teto de gesso que estava cheio de marcas de mofo. Por quê? Porque ele marcou um compromisso na mesma data, né? Acabou preferindo atender um outro cliente e me deixou aqui com a casa horrível, me deixou aqui com essas latas de tinta empilhadas, que eu tive que ocupar espaço, eu tive que, né?
Então, a gente precisa verificar direitinho o que aconteceu, de quem é a responsabilidade, quem tinha o direito de escolha, para verificar se é cabível ou não a indenização, viu, gente? Tudo isso depende de comprovação, tudo isso depende do que foi ajustado entre as partes. Se houver acordo entre as partes para solucionar os problemas, ótimo. Se não houver acordo, a gente vai acabar parando na justiça, não é mesmo? E parando na justiça, o juiz aplica essas regrinhas que a gente acabou de ver. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês curtam a minha salinha de aula virtual. A minha mão some às vezes, olha. E a gente volta depois para mais conversas, mais tópicos aqui para discutir. Tá bom, gente? Tudo de bom para vocês e a gente se vê depois. Tchau!